É isso que eu tô falando. Hoje você tem a dependência digital, tá quase batendo com a dependência de drogas, tá? Você não tá passando, né, Bia? Exatamente. É porque não se usa mais. Tem muita gente que não usa como uma ferramenta, Não. e sim como Preenchimento de tempo. preenchimento. Você vê que a própria tempo. tecnologia tem sido uma coisa assim. Eu trabalhei em escola, né? Antes de começar em consultório. E eu peguei a mudança dos livros para os livros digitais. Digital. Então, assim, hoje, você querer tirar um celular de um filho, tirar a internet de um filho, ele mesmo já vai chegar e falar: como que eu vou estudar? Como que eu vou acessar os meus livros? Como que eu vou acessar? Tudo tá assim, tudo tá muito Agora, tem digital. uma coisa muito irônica, né? Porque a galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Olha. Pelo menos até o final do Olha. ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets, que não tenham... A E aí, tradição, né? aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação. Não estou falando, porque você, eu, a gente pode escolher, né? Agora, na formação de uma criança. Parece. Bom, eu diria que eles notaram que as pessoas não estão desenvolvendo as habilidades mais básicas que precisa pra você. Porque assim, nem todo mundo vai ser um puta cientista. Nem todo mundo vai ter a sorte que eu tive de trabalhar com a internet, né? Muitas pessoas vão ter que lidar com o mundo real e as habilidades necessárias para lidar com esse mundo real, elas acabam subdesenvolvidas. Está atrofiando. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser. Eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. Você está falando isso, eu estava E pensando não aqui. venha me dizer que o Mark Zuckerman é gênio. Pelo amor de Deus. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre fitness cerebral. Naquela época eu achava aquilo maravilhoso, né? E naquela época a gente falava... A pessoa, a partir dos 30 anos, começa a perder neurônios, aí começa a pesquisar aquelas pessoas que aos 30 chegaram, mas foram para as cadeiras de letras, né, que tem que utilizar muito do intelectual, aquela coisa. E aquele que está mais na zona rural. Uhum. E aí você percebia ali que o cérebro estava muito mais estimulado. Agora você vê hoje, se a gente para e pergunta... Bia, qual o telefone celular da sua mãe? Se bobear, você não sabe. Da minha mãe eu sei. Da minha também eu sei. Mas eu acho que do meu irmão eu não sei. Não sei. Eu só sei o meu. E acabou. E eu lembro do número de telefone antigo da minha casa. E daí acabou. Não sei mais muita coisa. Eu também. Não. Que não existe mais. Não existe mais. Exatamente. Não. Que virou senha pra mim. De algumas coisas, Bia, entendeu? Toma cuidado, hein? Porque se algum colecionador daquelas folhas amarelas... É trocada. Mas assim, virou nostalgia, até isso, né? Por exemplo, essa coisa que você falou pro mundo real, isso depende muito da gente ter essa coisa de procurar uma saída. Isso é fundamental. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, você quer
se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. E cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualistas. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha como ele faz, coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor. Eu sei que... Mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Né? O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças, de noite. Não, e aí eu vou até defender um pouco a Disney no meu processo acadêmico. Quando a gente estudou, eu esqueci agora, de repente a Bia vai lembrar, uma matéria que a gente estudava personalidade 1, 2 e 3, e a gente vinha desde a infância. E na infância, a gente trabalhou com vários temas de filmes da Disney, para você trabalhar com criança, com punhos sociais. Só que as pessoas não veem esse os lado. Contos de fada foram feitos para isso, né? Para a gente transferir valores. E tem uma coisa tão bacana, quem conta conto de fada hoje para o seu filho na hora de dormir? Aquilo tem uma tradição. Uma vez, eu fui botar a minha sobrinha, a Biazinha, para dormir. Biazinha. E aí ela ficava, conta uma história, tia, contava. Aí eu resolvi, estava tão... Porque criança, quando gosta, 40 vezes, conta de novo. História. Conta de novo. Aí eu contando da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, ela tinha 6 anos. Eu falei... E aí o príncipe, né? Tipo, você estava procurando a princesa, mas aí teve uma hora que ele falou assim, tô procurando essa princesa para quê? Vamos lá, eu quero um suborno, o que eu vou ganhar com essa princesa? Ela me olhou com uma cara feia e falou assim, tá tudo errado, ele vai porque é por amor. Eu falei, não, ele vai por interesse. Aí contei a Rapunzel, tipo assim, para que ele vai subir lá? Vai pegar um monstro? Não, só se ele ganhar muito dinheiro. Ela olhou para mim, tipo assim, porque é assim. A gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com 8 meses, você bota um bebê no colo e você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair, chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo, do que é errado. É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando, sentido, eu acho que tem coisas que tem esse propósito, mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passado de geração em geração. E essa conduta que a gente tem, que a sociedade tem hoje em dia, de não se importar muito com os filhos usando ferramentas tecnológicas como tablets, celulares, computadores, etc. Não sei o quê, dá pra gente esperar aí uma geração que vai ter um tipo específico ou uma gama específica de transtornos? Que tá mais para a área de vocês. Eu acho que isso já está até acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque, se você perceber, eu venho de uma tradição de valores que eram pregados na escola, a gente já até falou, a Bia também fala sobre isso. Hoje, a própria escola está te conduzindo a você competir com o seu colega do lado. Né? Hoje, a forma, pelo menos aqui no Brasil, da educação, para você entrar numa universidade, o seu amigo do lado ele está competindo com você. A escola está te induzindo a você cada vez mais... Não vou chamar meu colega lá em casa para estudar e ensinar ele matemática, porque ele está competindo na mesma vaga que eu.
Então, assim, eu acho que os valores das nossas épocas mudaram muito. E hoje, alguns pais estão pagando já por isso que você está querendo trazer para a gente, de que essa tecnologia tão passada para eles estão trazendo problemas já no início da adolescência, no início da vida adulta, porque eles não estão sabendo lidar. E está estourando, assim, os transtornos de ansiedade, disparadamente. Muito. Na adolescência. É muito adolescente e jovem. Porque o que é ansiedade, né? Assim, de uma forma bem leiga. Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Eu estar aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. E tem uma coisa que eu acho pior. Os pais estão dependentes tecnológicos. Então, eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Tem crianças hoje, outro dia... A gente tem um pacientinho que ele jogou na privada o celular da mãe. Foi verdade. Com 12 anos. Ele está querendo mostrar assim, alguma coisa, né? Você fez... Ele falou assim, não, mãe, perdão, papapá, você não viu o que foi, caiu. Ele depois falou assim, não joguei, não aguento mais. Eu não consigo falar. Aí depois ela falou que eu não falo com ela. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque ela está com o celular que... ela não está ouvindo nada. Se eu falar assim, mamãe, eu peguei a faca para me suicidar, ela vai ficar... Ele confessou isso para Bia. Se a gente parar e pensar, a gente, para dar um diagnóstico, para a gente perceber que tinha alguma coisa errada com uma criança antigamente, a gente dava uma folha de papel e a criança desenhava ali, projetava de alguma forma aquilo que estava incomodando ele. Hoje ele tem que fazer tipo um comportamento desse, jogar o celular fora. Se você chega num restaurante hoje, e isso já vem acontecendo há muito tempo, se você olha a família toda, cada um está com seu celular e ninguém está se comunicando. Verdade. Isso é muito curioso, né? E para um outro lado... Ô Alex, tu tem quantos anos? Desculpa. Eu tenho 47. A gente que já passou... vou fazer 38 agora. A gente é de uma galera que enxerga essas coisas, sabe? Eu tô olhando assim, caralho, ali os caras não estão nem conversando e tal. Exatamente. Mas é mais nova que a gente não consegue perceber isso. Eles não percebem isso. Porque tá ficando comum. É verdade. Olha só, tem uma coisa, o cérebro é um órgão maravilhoso. O cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris, tá? E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei. Que não vai sair da tela. Isso acontece com tudo. Mas tem uns 3D que são maneiros. Não, claro. O quê? Eu lembro de um, cara, que era do filme do Capitão América. Olha isso, acho que era o Capitão América e o Soldado Invernal, velhão, que eu assisti em 3D. Você botar aquele óculosinho, né? E aí tem uma hora o Capitão América, ele tá cena rápida de luta, não sei o que, ele joga o escudo assim em direção à tela. Isso aconteceu comigo no 3D de água. Eu fiz a coisa como se a água fosse bater. Hoje você não vai fazer mais. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de valores ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal. E nem percebe, né? Não. Começa Eu entendo. E você falou sobre isso, me fez ficar aqui pensando. Falei, cara, o Igor trouxe uma coisa que tem total sentido. Só a gente consegue perceber. Então, eu acho que de tempo em tempo... Porque a gente não nasceu nessa geração. E aí a gente consegue se assustar. Pô, a gente vai para restaurante para quê? Pra gente ter um diálogo, se socializar, encontrar o tio que a gente um tempão que não vê. Então, realmente, assim, parar só o tempo da gente mesmo. Nossos filhos, não. É isso que eu tô falando. Se não tiver essa visão... O que você falou que a gente repara? O que é a gente reparar, gente? É simples. Eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo, coisa estranha, esse troço que eu estou pensando, né? Eu tenho uma reflexão. Só que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar.
né? De você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Se não for treinado, essas crianças não têm. Elas nascem ali, todo mundo em volta, aquilo não tem, não é que eles não tenham consciência, eles têm, mas se não usa, atrofia.